A África enfrenta um desafio monumental para alcançar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as aspirações da Agenda 2063. O estudo intitulado Resolver a Dívida da África rumo a uma solução duradoura e estável alerta para a necessidade urgente de reformar as estruturas de empréstimos e desenvolver soluções de financiamento mais eficazes. Os autores defendem que a África não pode continuar dependendo exclusivamente de empréstimos externos e que é essencial recuperar a autonomia financeira para um futuro sustentável. O relatório sublinha que a África enfrenta múltiplas crises, o que torna os empréstimos indispensáveis para lidar com esses desafios. A conselheira especial do secretário-geral da ONU para a África, Cristina Duarte, destaca que a dívida deve ser vista como uma ferramenta para o progresso, não como um obstáculo, enfatizando que, apesar do alto nível de endividamento, a África não deve ser tratada como uma região falida. O estudo também aponta os riscos elevados sobre endividamento em países lusófonos como Cabo Verde e Guiné-Bissau. Após a pandemia, Cabo Verde, embora tenha se recuperado economicamente, enfrenta desafios relacionados à flutuação da moeda e aumento de taxas de juros globais, exigindo estratégias financeiras que promovam investimentos sustentáveis. O documento concluiu com um apelo para que os países africanos, com o apoio da comunidade internacional, adotem medidas para reformar a arquitetura financeira global. Destaque agora para o conflito no leste europeu e, precisamente hoje, completa 1000 dias da guerra na Ucrânia. Este é o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Os ataques continuam e o número de vítimas mortais também continua a aumentar. A Ucrânia voltou a estar sob fogo na noite da segunda-feira, que antecedeu os 1000 dias da invasão da Rússia. O país foi atingido por dezenas de drones Shahed que mataram pelo menos uma dezena de pessoas. Este ataque mais mortífero ocorreu na região de Sumy, no norte do país, quando drones atingiram um prédio residencial. Há uma criança entre as vítimas mortais. Pelo menos outras 13 pessoas ficaram feridas. As operações de resgate de vítimas continuaram durante a manhã desta terça-feira, uma vez que as autoridades acreditam haver mais pessoas presas nos escombros. Já o Ministério da Defesa russo informou que a Ucrânia atacou a região russa de Bryansk com 6 mísseis balísticos fornecidos pelos Estados Unidos da América. O ataque acontece depois de Putin ter assinado revisão da doutrina nuclear do país. Num comunicado divulgado pelas agências noticiosas russas, o Ministério disse que os militares abateram 5 dos 5 mísseis enviados e danificaram mais um. Os fragmentos caíram no território de uma instalação militar não especificada, segundo informou o Ministério. A queda dos destroços provocou um incêndio, mas não causou quaisquer danos ou vítimas, garantiram. E outros destaques internacionais, confira agora no Giro pelo Mundo. A administração de Joe Biden advertiu a Turquia contra o acolhimento de membros da direção do Hamas, depois de ter surgido a informação de que vários membros séniores do Hamas deixaram o Catar com destino a Ankara. Na semana passada, a emissora pública israelense Kan afirmou que membros do Hamas partiram de Doha para Ankara depois do governo do Catar ter anunciado que estava a abandonar os seus anteriores esforços para negociar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Fontes diplomáticas turcas rejeitaram anteriormente a informação de que o Hamas estaria a transferir o seu gabinete político para a Turquia, afirmando que os membros do grupo militante visitam o país raramente.
Várias pessoas ficaram feridas depois de um veículo ter embatido num grupo de estudantes e pais em frente a uma escola primária na cidade de Shanghai, no centro da China, informou a televisão estatal chinesa CCTV. As autoridades locais estão a investigar o incidente e a recolher dados para determinar o número de pessoas afetadas e a gravidade dos ferimentos, de acordo com a mesma fonte. O último ano multiplicaram-se no país asiático os ataques indiscriminados contra transeuntes, geralmente perpetrados por atacantes armados com faca, embora tenha também havido relatos de atropelamentos de multidões. A capital da Índia, Delhi, suspendeu a construção, encerrou as escolas e aplicou controlos rigorosos da poluição, uma vez que o smog tóxico envolveu a cidade. A poluição atmosférica no inverno agrava-se anualmente devido às queimadas das culturas, às temperaturas mais frias que retêm o fumo e às emissões dos veículos e da energia a carvão. Os residentes e os turistas referiram problemas de saúde, como irritação ocular e dificuldades respiratórias. As autoridades implementaram a fase 4 de um plano de ação gradual com o objetivo de reduzir os níveis de poluição. A indignação cresceu nas redes sociais, salientando os graves impactos na saúde, com mais de 1 milhão de mortes anuais ligadas à poluição na Índia. Ainda sobre o conflito no Médio Oriente, uma mulher morreu e 10 pessoas ficaram feridas em um ataque do Hezbollah ao norte de Israel. As sirenes ainda tocavam quando o foguete atingiu um prédio a cerca de 30 quilômetros da fronteira com o Líbano. Durante o dia, mais de 100 foguetes foram lançados contra a região. Muitos foram interceptados pelas forças de defesa do país. No centro de Israel, houve um outro bombardeio do grupo terrorista Hezbollah. Ao menos 5 pessoas ficaram feridas por estilhaços. No domingo, o chefe de imprensa do grupo terrorista, Mohamed Afif, foi morto em uma ofensiva do exército israelense no Líbano. O Hezbollah já teria concordado em estabelecer uma trégua, mesmo que não haja um cessar-fogo na faixa de Gaza, segundo a imprensa internacional. Agora, o principal entrave para o acordo seria uma demanda de Israel de que seu exército possa atuar no Líbano caso entenda que os terroristas estão se armando novamente. O porta-voz do governo israelense, David Mansour, disse que apesar das negociações, a campanha militar vai continuar até que não haja mais ameaças e que os israelenses possam retornar ao norte do país em segurança. No fim de semana, na faixa de Gaza, um comboio de caminhões que levava ajuda humanitária ao território foi saqueado por homens armados. De acordo com a ONU, foi um dos piores incidentes desde o início da guerra.